sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. Amém? Amém. Todos nós sabemos que Jonas ele foi um profeta de Deus, enviado à cidade de Nínive. E por que Deus enviou Jonas à cidade de Nínive? Porque era uma cidade perversa, era um povo incrédulo, um povo perverso, que conhecia Deus, mas não servia a Deus. E eles deixaram entrar na vida deles muita iniquidade, muita perversão, muita injustiça. E a Bíblia diz que Deus ele começou a ficar irado, porque, irmãos, Deus é santo. Aleluia! Deus é santo. Ninguém brinque com a santidade de Deus. E a Bíblia diz que Deus começou a ver aquela cidade. E Deus, ele percebeu que aquele povo estava se destruindo, porque a Bíblia diz que o pecado destrói. A gente muitas vezes está no pecado e está achando que o pecado está bom, que o pecado é prazeroso, e você vai passando o tempo e mais tarde você vai estar chamando a um arrependimento. Glória a Jesus. Eu estou trazendo essa palavra aqui, eu não ia falar nada sobre isso, por uma revelação do Espírito. Porque o Senhor me mostrava que tem pessoas aqui que estão sendo destruídas pelo mal, destruídas pelo inimigo. E Deus ele não se agrada. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na destruição. A vontade de Deus é restaurar. A vontade de Deus é restituir. E quando Deus enviou Jonas ali, à cidade de Nínive, é interessante, irmãos, que Jonas conhece o caráter de Deus. Jonas sabia que tem pessoas aqui que estão sendo destruídas pelo mal, destruídas pelo inimigo. E Deus ele não se agrada. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na destruição. A vontade de Deus é restaurar. A vontade de Deus é restituir. E quando Deus enviou Jonas ali, à cidade de Nínive, é interessante, irmãos, que Jonas conhece o caráter de Deus. Jonas sabia que se o povo de Nínive se arrependesse, Deus ia retirar a condenação e a maldição de sobre Nínive. E por conhecer o caráter de Deus, Jonas ele tentou fugir, ele foi engolido por uma baleia, ele foi jogado daquele barco no fundo do mar, e Deus teve misericórdia, e Jonas desceu na boca daquela baleia. Jonas orou de dentro da boca do estômago da baleia, foi vomitado por aquele grande peixe. A gente fala baleia, mas a Bíblia fala que foi um grande peixe. A Bíblia nunca define que foi uma baleia verdadeiramente, mas era um grande peixe. Então, Deus, Jonas, ele resistiu no fundo do mar, e Deus teve misericórdia, e Jonas desceu na boca daquela baleia. Jonas orou de dentro da boca do estômago da baleia, foi vomitado por aquele grande peixe. A gente fala baleia, mas a Bíblia fala que foi um grande peixe. A Bíblia nunca define que foi uma baleia verdadeiramente, mas era um grande peixe. Então, Deus, Jonas, ele resistiu levar a palavra. Glória a Jesus. Porque ele conhecia o caráter de Deus. Eu quero te dizer aqui uma coisa nesta noite. O caráter de Deus é assim, um coração arrependido, um coração quebrantado. Aleluia! Deus muda a sorte. Tem pessoas aqui que Deus está falando, se você verdadeiramente, sem falsidade, sem engano, você tiver um coração voltado a Deus, um coração quebrantado diante de Deus, Deus ele vai se agradar e ele vai mudar a tua sorte. Aleluia. A Bíblia diz que quando Jonas chegou ali, e Jonas saiu profetizando durante 40 dias, ele começou a sair pela cidade, dizendo que aquela cidade ia ser destruída por causa do seu pecado. Quantos aqui estão vendo a destruição entrando na sua casa, às vezes no seu casamento, na sua família, na vida de um filho? Você não está indiferente ao que está acontecendo na sua casa. Você sabe o que está acontecendo na sua vida. Você está vendo a destruição entrar. E muitas vezes você tem perguntado, Deus, o que eu faço? O Senhor está falando adiante, se arrependa. A Bíblia diz que aquele povo começou a se arrepender. O príncipe, o rei daquela cidade, o rei de Nínive, chamou todo o povo, as crianças, os jovens, os adultos. E chamou também e convocou até os animais, todos jejuaram, até os animais da
naquela verdade. cidade. Todos eles jejuaram. E eles passaram a orar e a vestir pano de saco. E a Bíblia diz que houve arrependimento em Nínive. Aleluia, Deus, ele se arrependeu e não destruiu Nínive. Eu quero te dizer uma coisa. Muitas vezes Deus tem falado com você que a destruição está batendo na tua porta. O inimigo está comendo a tua carne. Está querendo destruir o teu lar, a tua família. E falta em você arrependimento. Você está vendo o seu marido se acabando, um filho marcado pelo inimigo. O que falta em nós é nos arrepender. É nos voltarmos para Deus de todo o coração e ter arrependimento. Aonde há arrependimento, há restauração. Aleluia. Glória a Deus. Em todo tempo, aonde houve arrependimento, o filho pródigo, ele pecou. Miseravelmente ele pecou. Ele destruiu todos os bens que o seu pai deixou para ele. Ele destruiu a herança do pai. Mas ele se arrependeu, por isso ele foi restaurado. Aleluia. Nessa noite que se você se arrepender, você está aí fora. Deus está falando contigo. Aleluia. Vai haver restauração na tua vida. Amém. Mas a Bíblia também fala de homens, de mulheres que não quiseram se arrepender e foram afogados nas águas do dilúvio. Porque quando Noé estava ali falando da iniquidade que havia na terra, aqueles homens, eles estavam brincando. Infelizmente, Jesus estava falando com aquele povo: você que está aqui, que pede sinal, eu quero uma cura, eu quero uma libertação. Entenda uma coisa nesta noite. Quando Jesus estava diante daquele povo incrédulo, o povo tudo pedindo um sinal. Será que é Jesus mesmo? Às vezes nós somos assim, incrédulos, frios, rebeldes. A gente fica na igreja, se acontecer alguma coisa, eu estou empolgado para servir a Deus. Então eu vou para a igreja. Vai ter cura, vai ter libertação. E quando o povo pediu um sinal, Jesus falou que o único sinal que deixaria naquele dia era o sinal de Jonas. Era o sinal de Jonas. Aleluia. Porque muitas vezes a gente quer ver um sinal de um milagre. O Senhor não está deixando nessa noite um sinal de um milagre aqui. Mas o Senhor está deixando um sinal de despertamento sobre a vida. Amém. Glória a Se Deus. você quer restauração na sua vida, que você tenha arrependimento no seu coração. Aleluia. A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Nínive quando eles se arrependeram. Muitas vezes nós temos noção de o que é servir a Deus. Irmãos, ninguém aqui é mais criança. Todos nós temos noção aqui do que é iniquidade, do que é festa profana, do que é pecado. Todos nós aqui sabemos. Sabemos tanto que às vezes nós fazemos coisas escondidas para que ninguém veja, mas o homem não pode ver, mas Deus vê. É verdade. Então não adianta. O que nós precisamos é ter arrependimento. Porque através do arrependimento vem restauração. Há uma mensagem que o apóstolo Pedro traz. Eu quero que você abra sua Bíblia em Atos capítulo 3. Há uma mensagem do apóstolo Pedro. Pedro, ele vem falando algo muito profundo sobre arrependimento. Atos 3, a partir do versículo 19 ao 21, o discurso de Pedro no templo. Irmãos, em todo tempo, essa mensagem, você pode dizer essa mensagem, e a pastora trouxe uma palavra que não me agradou. Eu quero te dizer uma coisa, que essa palavra é para te agradar. Aleluia. Pode não estar agradando e satisfazendo a tua carne, mas a tua alma precisa ser liberta, precisa ser restaurada. Sirva a Deus com sinceridade. Você que está aqui, que está aí do lado de fora, eu quero te dizer, tenha sinceridade em servir a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Irmãos, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Enquanto as nossas vidas estiverem escravas no pecado,